Gente, eu estou até meia grogue de adorar a Deus, amém? Pode se sentar. Deus tem mais para você, amém? Você crê nisso? Então abra o seu coração. Vamos orar pedindo isso ao Senhor. Pai, como é gostoso sentir a Tua presença. Como a Tua presença real, poderosa, chega e vai tirando de nós todos os problemas, toda angústia, toda fraqueza, e vai renovando o nosso espírito, nos trazendo alegria, esperança, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um aqui para a edificação da Tua igreja. Nós queremos que a Tua palavra chegue à necessidade, ao coração, aquilo que cada um precisa, espera Te ouvir nessa noite. Vai além das expectativas humanas, Senhor, mas que cada um possa estar aberto ao ouvir da Tua palavra. Senhor, entrego a minha vida como um canal para ser usada pelo Senhor. O Senhor sabe o quanto preciso de Ti, o quanto quero mais de Ti. Então usa-me somente para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom chegar na casa de Deus e falar: Senhor, quero que de uma forma muito especial não seja mais um culto, mais um sábado e mais um final de semana. Queremos cada dia receber mais e mais do Senhor. E durante essa semana, essa foi a minha oração, de querer mais e mais e mais do Senhor. E quando a gente começa a buscar mais de Deus, a gente começa a entender que Deus está pronto para falar, para entregar, para nos amar, mas Ele depende de que nós tenhamos uma ação de se aproximar diante dEle. E o que o Espírito Santo ministrou durante essa semana toda no meu coração era que cada passo que eu desse em direção ao Senhor, que eu vencesse as dificuldades, as lutas, o Senhor estaria dando um passo à minha direção, até que eu pudesse estar totalmente na presença de Deus. Isso tem que ser real, isso tem que ser poderoso na nossa vida. A gente está ouvindo muitas coisas e eu fiquei imaginando, meu Deus, a gente veio de uma conferência MDA muito abençoada. Quantos estiveram na conferência? Olha aí quanta gente. Foi uma bênção, não foi? Deus derramou palavras que foram profundamente impactantes para a igreja, para a vida de qualquer um que quer mais de Deus. Depois nós tivemos o Retiro dos Sonhos, e ali muitos líderes, homens e mulheres de Deus, tiveram mais uma oportunidade de serem impactados por Deus. E Deus tem falado comigo sobre isso. Há um favor de Deus sobre vocês. Eu quero que todos vocês sejam participantes disso, mas isso precisa partir da sede, da fome de cada um. E aí Deus falou: eu preciso ser Senhor. Eu preciso ser Senhor da sua vida, em totalidade, em tempo integral. Você vive na dependência de Deus? Ele é o Senhor da sua vida 100%. Em tudo que você pensa, que você decide, em tudo que você escolhe fazer, Deus é 100% integral na sua vida? Nós precisamos buscar ouvir o que Jesus tem para nós e aquilo que Ele quer que realmente a gente viva. Porque as pessoas têm buscado muitas coisas neste mundo, mas nem sempre elas têm certeza se aquilo foi Deus que pediu para ela fazer. E aí que está a grande diferença daqueles que estão ouvindo o Espírito, daqueles que estão abrindo o seu coração para ouvir a voz de Deus. Quanto mais buscamos a Deus, mais desejamos estar perto dEle. Quanto mais você entra na presença de Deus, e mesmo que você comece com um pouquinho de tempo, 15 minutinhos, 20 minutinhos que você separe por dia, e que ali você tenha um encontro com Ele, você começa a colocar a sua oração diante de Deus, você começa a ler a palavra,
mais vontade de estar na presença de Deus você tem. E aí o Espírito Santo, de uma forma muito gostosa, me levou a uma comparação de um relacionamento que é tão lindo. E acho que a gente entende de uma forma mais gostosa. Relacionamento é a mesma coisa em todos os níveis. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente já imagina aquela pessoa que fez o nosso coração bater mais forte, que fez a gente, fazer coisas inesperadas. E aí, se você já encontrou essa pessoa, você passou por isso. Senão você está passando por isso. Amém? Ih, gente, o coração de ninguém está batendo aí? Vamos só ver. Quando a gente começa a gostar de alguém, liga aquele radarzinho. Quem é esse? Quem é essa? E aí começa a despertar o interesse para saber quem é aquela pessoa. Aí o que você faz? Vamos ver se todo mundo faz isso. Você quer saber onde essa pessoa está, onde que ela frequenta, que lugar que ela vai, porque você vai dar um jeito de estar no mesmo lugar. É ou não é, gente? Descobre aí onde que eles estão indo para a gente chegar com a nossa turma, assim, né? Você quer estar onde a pessoa está. Onde ela estiver, você vai fazer de tudo para que você esteja lá, porque você quer manter uma aproximação. A não ser se você é daqueles que acha que vai ficar só orando lá sem ninguém te ver, Deus vai tocar a campainha e vai aparecer na sua porta, né? Esquece isso, hein, gente? Então você vai tentar uma aproximação. Meninos, homens de Deus, vão tentar uma aproximação. Ó, anota a dica aí. E aí você vai dar um jeito para ser visto, entendeu? Aí o que você faz? Prepara uma roupinha mais bonitinha, capricha no desodorante, hein? No perfume, e você vai chegar perto. Então você já está de olho. Esse é o primeiro nível do relacionamento. Você vai começar a aparecer onde aquela pessoa frequenta. E conforme isso for aumentando e você já começar a ficar sendo visto, né? Já começou a ver, aí já rolou uma troca de olhares. Oi, tal, beleza. Você começa a aprofundar o seu nível de relacionamento. E você quer o que agora? Você quer entrar e conquistar uma intimidade a mais com a pessoa. Você vai ter que conversar com essa pessoa. Trocar um relacionamento maior para ver como ela é, conhecer os valores, os princípios. Assim você vai se conhecendo. E aí o que você quer? Mais tempo junto com aquela pessoa. Então você já vai convidar aquela pessoa para sair, né? Vai começar a falar, onde você vai? Não, vamos fazer junto. Ou então, né, aquela coisa mais assim, não tão na caruda, assim. Vamos juntar as células, vamos sair todo mundo junto. Mas vai começar essa aproximação. Gente, olha, deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez isso já está rolando aí. Ó. Aí você vai começar a fazer o quê? Vai fazer tudo junto para caminhar com essa pessoa. E aí se começa a rolar aquela afinidade, aí já começou uma aproximação, já deu um sinal mais verdinho de cá, de lá, você já começa a orar com a pessoa, falar que você tem um propósito de oração com essa pessoa, e você vai desejar para conhecê-la mais intimamente, e você vai falar o quê? Olha, vamos começar agora a ter um tempo junto para sair, para conversar, para orar. E aí, então, essa intimidade aumenta e vocês começam a namorar. Olha que bênção. Oh, glória a Deus. O Senhor vai essa noite vai revelar muita coisa aí, amém? E aí, quando vocês começam a namorar, vocês vão tentar se conhecer, vão começar a fazer planos, e vocês começam a abrir o tempo de vocês para dedicar intimidade um ao outro, ter um tempo de qualidade, sair, orar junto, vir ao culto junto, até nessa hora que rola aquele papo dos amigos.
aquele lá já era, não fica mais com a gente. Ah, agora não é mais eu falo, vou fazer tal coisa, vamos. Ai, nós vamos em outro lugar, agora do eu virou nós. Não é, gente? Os amigos não ficam meio enciumados? Fica. Mas o nós vai chegar para todo mundo, amém? Aí. E aí você começa a namorar e o propósito vai crescendo e vocês querem o quê? Casar, rumo ao casamento. Tudo isso em intimidade com Deus, não em intimidade um com o outro. Essa intimidade vai aumentando, você fala, olha, tem um propósito, eu estou querendo ficar muito com você, entendeu? Começa a rolar aquela coisa assim, agora você tem que ir para sua casa, mas um dia a gente vai para casa junto, né? Eu lembro quando o Luiz ia dar tchau, e aquele tchau demorava. Logo a gente vai embora para a mesma casa, né, amor? E a gente começa a querer mais. Isso é um nível de relacionamento que vai aumentando. E aí já começa tipo assim, tem que ser rápido, porque você já está querendo aquela sensação de pertencer um ao outro. E aí que vem a hora da santidade. Que o relacionamento com Deus entra na parada e fala, olha, então a gente está vendo que a gente tem que casar. Quais são os propósitos para a gente casar? E aí começa a vir um monte de coisa para preparar esse casamento. Você já começa a falar, não, por você eu vou trabalhar mais, para eu ganhar mais, para a gente poder casar. Não é? Vamos lá. Por você, não, eu abro a minha agenda. Você agora é a pessoa mais importante para mim. E aí não são mais as minhas decisões, mas agora passam a ser as nossas decisões. O que você acha da gente fazer isso? O que você acha da gente fazer aquilo? E vocês já começam a ter um relacionamento onde você abriu dentro da sua vida 3 coisas muito importantes para demonstrar amor para outra pessoa. Você abriu parte do seu tempo, porque aí você deixa de fazer outras coisas para ter tempo com essa pessoa. Aí você abre mão de alguns sonhos que você tinha, que era seu, particular, talvez até de trabalho ou de alguma coisa profissional, porque você ia ganhar mais, mas você tinha que viajar. Você fala, não, eu abro mão agora de ser transferido para um outro lugar, ou de fazer mestrado em um lugar. Não, eu abro mão disso por você. Você fala, poxa, é ele mesmo, né? Ele já abriu mão do tempo dele, da agenda dele. Agora ele está querendo trabalhar mais para sustentar o lar. Os 2 estão empenhados nisso. E agora as decisões dele não são baseadas mais somente na vontade dele. Mas ele também quer o quê? A minha opinião. Ele quer me agradar. Por quê? Porque esse relacionamento, a gente quer ficar junto, como se nós fôssemos um. E aí vem o casamento, tudo maravilhoso. Convido o pastor para fazer aquele casamento, aquela oração. E ali, naquele momento, você diz diante da sua família, dos seus amigos, diante de Deus, que agora eu não vivo mais para mim, mas a minha vida agora é sua. O meu desejo é te fazer feliz. O meu desejo é ver você crescer com Deus, é te levar para mais perto de Deus. Eu quero cuidar de você. E nós agora não somos mais 2, agora nós somos um em Cristo. Isso é um relacionamento forte. Quando a gente mensura esse relacionamento, que a gente começa até a abrir mão de muitas coisas. Eu lembro que quando o Luiz Otávio chegou para falar que ele queria casar, eu falei, ai meu Deus, lá vem, será que é verdade, né? E ele chegou e falou assim, não, é verdade, eu quero casar mesmo. E eu fiz um propósito com Deus e eu até coloquei diante de Deus que eu só vou beijar a minha esposa no casamento. Aí eu falei para ele, mas eu não fiz esse propósito com Deus. Aí ele, não, mas eu falo com ele, a gente muda tudo isso. Mas na verdade é tão gostoso que quando a gente está junto e a gente quer estar com alguém, os propósitos todos mudam diante de Deus. Sabe por quê?
Porque aí eu entendo que esse amor está indo além daquilo que eu estou sentindo. Deus escolheu aquela pessoa que eu quero viver para a vida toda. E aí quando chega no casamento, a gente fala, olha, eu quero amar, ser fiel a você até que a morte nos separe. E a gente coloca um amor tão grande, tão imenso, que aquela pessoa é tudo o que você queria, que você desejava, e Deus ouviu a sua oração. Mas existe uma dedicação nesse tempo, nesse casamento, para que ele permaneça nesse amor com Deus. Por isso que quando a gente fala que esse relacionamento é comparado dentro da Bíblia com Deus, com a figura do noivo sendo Jesus e a noiva a igreja, a gente vai entender melhor o que significa ser Jesus e ser a igreja. Ser o noivo e ser a noiva de Cristo. Porque isso vai além das nossas forças, vai além do que a gente vive no dia a dia. Precisa de um relacionamento íntimo. Se eu não tiver um relacionamento íntimo, de comunicação, de preparar para que eu esteja com o Luiz, para que a gente lembre um do outro, para que a gente esteja sempre com saudade um do outro, para que esse amor seja renovado, o tempo vai sim esfriando qualquer tipo de relacionamento. Por isso que às vezes a gente se depara e fica tão triste de ouvir uma pessoa que fala assim, está se separando. Quantos anos de casamento? 3 anos de casamento. E o outro? 40 anos de casamento. Aí ele fala assim, eu aguentei muito, mas acabou o amor. Ficou a amizade. Esse relacionamento, ele não foi nutrido da onde veio o amor verdadeiro e o único amor que pode suprir todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós falhamos, nós pecamos, nós ainda estamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Cristo e nós precisamos buscar isso aonde? Na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. E aí entra a figura do noivo e da noiva. Jesus, o noivo, ele quer se relacionar com a noiva dele. E ele quer 100% de fidelidade. Você se casaria com alguém que chegaria para você e falasse, eu te amo, você é tudo para mim, mas eu quero 5 dias no ano, pensa bem, o ano só tem 365 dias, eu quero só 5 dias no ano para você me deixar livre para eu fazer o que eu quiser. Você se casaria? Gente, não aceita isso não, o desespero não é tanto, né? 5 dias. Ou alguém que falasse, olha, eu prometo ser fiel a ti, 80%. Porque o restante eu não sei se eu vou conseguir ser fiel. Eu ainda tenho uma quedinha por outras mulheres ou por outros homens, então eu prometo 80% de fidelidade a ti. Você se casaria? Não. Porque quando nós casamos, nós buscamos esse relacionamento de intimidade, de entrega, de 100% de fidelidade. O casamento é a base do felizes para sempre, mas não é o felizes para sempre, que é, se você me fazer feliz, está tudo certo. Se eu te fizer feliz, está tudo certo. Se um dos dois quebrar esse acordo, aí você está livre para fazer o que você quiser. Não, o casamento é uma aliança, não é um contrato. E no relacionamento com Deus, Jesus, o noivo, ele quer 100% de fidelidade da igreja. Ele quer se relacionar nesse tempo de intimidade, assim como a gente anseia se relacionar com alguém que foi despertado um amor. E quando esse amor começa a ser despertado por Jesus, eu preciso começar a querer estar onde Ele está. Eu preciso querer sim, me vestir de forma adequada para agradar o meu noivo. Eu preciso falar, Deus, onde o Senhor está? Porque eu quero estar. Sabe, às vezes o meu coração corta quando eu escuto algumas pessoas dizerem, nossa, parece que está dando a mesma palavra na igreja, está repetindo a mesma mensagem.
não vou nesse retiro, eu não vou em tal lugar, porque está todo mundo falando a mesma coisa. O meu coração dói mesmo. Eu orei e falei, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de mim. Eu quero mais do Senhor. Se o Senhor quiser falar comigo, precisar falar comigo a mesma coisa 1000 vezes, para que o meu coração não seja duro, mas seja simples, fácil de quebrar, de tocar. Eu quero ouvir o Senhor 1000 vezes a mesma coisa. A igreja do Senhor precisa se arrumar. A noiva precisa se arrumar, se preparar e falar onde Ele está, que eu preciso estar diante dEle. Eu quero que Ele me note. Eu quero que Ele me escute. Eu quero que o meu passar, o meu falar chame a atenção desse noivo. E aí eu quero ir mais profundo na intimidade com Ele. E aí quando Ele começar a me notar e quando Ele começar a me atrair para a presença dEle, eu quero chegar e falar, Senhor, eu quero me relacionar mais contigo. Até eu falar, eu quero que o Senhor seja o meu marido. Que o Senhor cuide de mim. Eu sou a noiva, a igreja é a noiva. Com Deus também é assim. Ele depende de uma conquista, que você se aproxime, que você o busque, que você apareça diante dele, que você comece a chamar a atenção dele, e que quanto mais você desejar estar na presença dele, mais e mais ele vai te levar para outro nível de conhecimento e de intimidade, onde muitas vezes algumas pessoas que estão vivendo isso falam, e a gente fica assim, Deus tem coisas diferentes para cada um. Se Deus está falando com ele daquele jeito, glória a Deus. Comigo Deus fala diferente. Não. O Espírito Santo de Deus está sobre toda a igreja. E Ele anseia para falar com seus filhos. Mas isso é intensidade, é a busca de cada um. Coloque Deus em primeiro lugar. Para que você, a igreja, a noiva de Cristo, se encontre, busque se encontrar com esse noivo. Nada pode estar no lugar dele. O que queima o seu coração? O que te dá paixão ao ponto de você largar tudo para fazer? Você tem tido saudade da presença de Deus? Você sente saudade de ouvir uma música e começar a adorar, de colocar uma mensagem e deixar aquilo encher o seu coração, de você ir para um canto secreto, seu cantinho com Deus, e lá você ouvir Deus falar e ministrar o seu coração? Você tem tido saudade disso? Ou você tem tido saudade de outras coisas? Ah, eu tenho saudade daquele meu amigo que era assim. Saudade daquele tempo em que tudo era mais simples. Saudade de um tempo que não tinha crise. Saudade só de coisas que passaram. O que Jesus tem para você todos os dias é algo novo, poderoso, intenso, milagroso. Isso tem que ser colhido todo dia. O maná é diário. Mas Ele quer 100% de intimidade, 100% de fidelidade. Coloque a Deus em primeiro lugar. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: vocês são como esposas infiéis, tendo casos, amor ilícitos com o mundo e quebrando o seu voto de casamento com Deus. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Então, qualquer que escolhe ser amigo do mundo, assume a posição de inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura está falando sem propósito quando diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós, e Ele anseia que o Espírito seja bem-vindo com um amor ciumento? Essa música que nós cantamos fala: tem ciúmes de mim. E ele fala como esposas infiéis, igreja infiel.
porque tem namorado com as coisas do mundo, tem buscado mais as coisas do mundo. Lembra o que eu falei? 3 palavrinhas muito importantes: o tempo, o dinheiro e as decisões. Quando nós encontramos alguém que nós amamos, nós falamos: não, agora o meu tempo é seu. Eu posso estar quebrado, arrebentado, eu vou dar um tempinho de passar aí para ficar com você. Dinheiro, não, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer alguma coisa, mas nós vamos casar, nós vamos estar juntos. Decisões? Não, agora eu abro mão das minhas decisões por amor a você. Mas quando chega a igreja do Senhor para se relacionar com Jesus e Ele fala: eu preciso do seu tempo, eu preciso do seu dinheiro, eu preciso controlar as suas decisões. O que a noiva responde para Jesus? O que a noiva fala para Jesus? Senhor, o meu tempo é seu. Tudo é para o Senhor. Estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. A noiva tem dito isso ao Senhor. É lá no seu tempo de intimidade, quando Jesus fala que Ele precisa de mais tempo contigo, aí você faz uma base aí da correria do seu dia e vê quanto tempo você passa com o Senhor. Quanto tempo você tem dado para o noivo? Quanto do seu tempo? Quando Ele fala: dinheiro, eu preciso do seu dinheiro. A igreja só quer isso? Só quer o dinheiro das pessoas? Não. Quando eu sou íntimo de Deus, quando eu estou diante de Deus, eu reconheço que nada eu tenho, nada possuo, nada é meu. Tudo que eu tenho provém do Senhor. O meu dinheiro, as finanças, aquilo que eu falo que é meu, é teu, Senhor. Ajuda eu a administrar. Nós estamos precisando levantar uma oferta para um missionário. Gente, eu estou quebrado, não tenho como ajudar. Tem retiro muito caro. Que isso? Que retiro é esse? Eu conheço igrejas que fazem retiro a R$30. Porque mexeu com dinheiro. Oferta missionária de fé. A gente assistiu um VT aqui falando: nós temos 33 missionários, ajudamos missionários, projetos. Quantos de vocês são fiéis na oferta missionária de fé? Que preencheu lá aquele cupom: todo mês eu vou ofertar R$10 para a OMF. Não, eu não fiz isso, não tem como, eu estou com dificuldade. Mas na hora que quer investir em qualquer outra coisa, a gente arruma como. Eu preciso comprar isso, eu preciso ter isso, eu preciso trabalhar mais, então o meu tempo diminui porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ser. A falta de intimidade com o noivo nos coloca num lugar onde eu sou dono do meu tempo, sou dono do meu dinheiro, sou dono das minhas decisões. A falta de intimidade com o noivo rouba isso de você. E se você está passando por isso, onde você fala: eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo para ajudar na igreja. Eu não tenho mais tempo para ajudar na minha célula. Eu não tenho mais tempo para liderar. Eu não tenho mais tempo para estar tão envolvido porque eu estou muito ocupado. Eu estou cansado. Do quê? O que tem roubado a tua energia? Se você tem intimidade com o noivo e o noivo fala com você, você sabe que ele diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde que você está tentando descanso? Onde você tem buscado? Onde você tem se alimentado? A falta de intimidade com o noivo, 100% de colocá-lo no lugar dele, de primeiro lugar, vai tirando toda a sua energia.
vai tirando Deus do centro e vai te colocando no centro. E quando você assume o centro da sua vida, eu vou te dizer uma coisa. Você pode até romper todas as portas possíveis para atingir aquilo que você deseja. Mas se aquilo não for a vontade de Deus para você, não vai te suprir, não vai te trazer alegria, não vai te trazer nenhuma edificação para a tua vida, porque não era o que Deus queria para você. Mas sabe por que a gente não sabe o que Deus quer para a gente? Porque está faltando a intimidade de chegar diante de Deus e ouvir a voz dEle. O nosso tempo de qualidade com Deus. E é por isso que Deus começa a tirar as coisas da gente. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. O nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas decisões precisam ser tomados diante de Deus. Se Ele pedisse hoje para você largar tudo o que você está fazendo para servir, você iria? A gente precisa fazer uma autoavaliação e descobrir se Deus está no centro de todas as coisas. Se você serve Jesus em tempo integral ou se você serve Jesus em meio período. Não, meio período eu consigo dar para Jesus. Meio período eu consigo dar para isso. Ele não quer meio período. Ele quer a sua vida. Ele te comprou. Você pertence a Deus. Primeira coisa, não se esqueça. Coloque Deus no centro. Ele precisa ser prioridade na sua vida. Segunda coisa, você pertence a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo? E que vocês não são de si mesmos? Você vive para quem? Você vive para a vontade de quem? O Espírito Santo está em você. Você não é seu. Diga, eu não sou meu. É doido isso. Mas eu não sou meu mesmo. E glórias a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando a minha vontade se coloca à frente de muitas coisas, tudo dá errado. A intimidade com Deus é poder dizer a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Quantos de nós podemos falar isso, mas falando, Senhor, eu não consigo viver isso. Sabe por quê? Porque eu tenho medo da tua vontade. Porque a minha vontade, ela parece ser bem melhor. E se o Senhor não quiser que eu me case? E se o Senhor não quiser que eu passe nesse concurso que eu estou estudando há 3 anos? E se o Senhor não quiser que eu seja curado? O medo rouba da gente a certeza de quem Deus é. Aí a falta de intimidade com o noivo vai trazendo dúvida, vai trazendo indecisão. E eu começo a esquecer de quem vive poderosamente em mim. De que eu fui comprada por um alto preço. Foi o sangue de Jesus. Ele te escolheu. O Espírito Santo habita em você. A sua vontade tem que ser fazer a vontade do Pai. Mas quando nós somos confrontados a isso, qual é a vontade de Deus para mim? Olha, a Bíblia diz isso.
Ai, mas é difícil, hein? Ele conseguia, porque ele era Deus, né? Jesus era o cara. Eu não sou, não. Mas ele me entende e me perdoa. Falta de intimidade com Deus. Abrir mão das coisas de Deus para buscar as coisas deste mundo, falta de intimidade com Deus. Sabe por quê? Eu não acredito que o meu Deus suprirá todas as coisas. Essa semana o Espírito Santo fez eu me lembrar de quando, muitas vezes, a gente viveu na dependência muito maior de Deus. E eu lembro de uma vez que, quando nós casamos, e nós casamos em novembro, quando foi em janeiro, fevereiro, que voltaram as aulas, o Luiz, ele lecionava em 3 escolas, né? 3 escolas. E aí ele chegou em casa, assim, um pouco triste, falou: amor, fui demitido de uma escola, porque entrou o espanhol na grade, então eles tiraram música. Amor, Deus está no controle. Aí voltou na outra escola, foi demitido. Aí 3ª escola, foi demitido. Aí eu falei para ele: pô, você casou e me deu um golpe, né? E aí eu lembro que eu falei para ele: amor, Deus está no controle. Nós precisamos entender o que Deus tem. Mas isso era fevereiro. O Luiz foi arrumar emprego, acho que era em agosto. Agosto ou setembro. Sabe o que é isso? Todo esse tempo. E aí nós tivemos que vender o carro, porque a gente precisava de dinheiro para se manter, para fazer as coisas e se organizar. E eu lembro que chegou um dia, o Luiz falou: amor, nós vamos orar. Porque Deus sabe de todas as coisas, mas nós precisamos provar disso. E tinha um mês que a gente não tinha grana nem para fazer a compra do mês. E eu lembro que a gente estava orando, falando: Deus, a gente não quer casar para ficar pedindo nada para pai e mãe. A gente sabe que eles ajudam, mas nós assumimos essa responsabilidade, nós vamos liderar o nosso lar. E Deus está conosco. E eu lembro que a gente estava numa manhã, eu estava em casa adorando, buscando a Deus, e aí tocou o interfone, e um casal muito querido, muito amado, amigos do coração. Nós viemos aqui porque Deus mandou a gente fazer uma coisa para vocês. Aí a gente ficou meio assim, abriu o portão, e eles entraram com muitas sacolas do supermercado. E eles falaram: olha, a gente foi fazer compra, a gente estava entrando no mercado e o Espírito Santo disse: vocês vão pegar um outro carrinho e tudo que vocês comprarem para a casa de vocês, vocês vão comprar a mesma coisa para a casa deles. E quando eles só deixaram, oraram com a gente, e quando eles saíram, a gente começou a chorar, agradecer ao Senhor. E eu lembro que quando a gente foi tirar as coisas de dentro da sacolinha, eram todas as coisas que nós comprávamos. Eram coisas que nós comprávamos, que a gente gostava, que Deus sabia do que a gente tinha. E essa semana o Espírito Santo começou a falar comigo: você já viveu grandes coisas na minha dependência, mas você tem estado muito no meu lugar. Se você quer voltar a viver na santidade, na intimidade comigo, para viver o meu sobrenatural, você precisa deixar que eu seja Deus 100% na sua vida. Eu que sustento a sua casa, eu que sustento os seus filhos, eu estou no controle de tudo. E foram coisas muito especiais que Deus trouxe à minha memória, sabe? Muitas coisas especiais, mas para dizer: você pertence a mim. Eu te sustento, eu sei o que você precisa. Mas sabe o que acontece? A gente não é íntimo de Deus para ouvir isso e entender isso. A gente começa a agir com as nossas forças. Sabe qual é a primeira força que mais existe em nós? Cartão de crédito. Você não tem dinheiro, mas você acha que no mês que vem isso vai chegar. E aí passa cartão de crédito. Isso é tirar Deus do centro, de depender de Deus, de buscar em Deus. E Deus começou a corrigir todas essas coisas dentro da minha casa. É isso que Deus quer. Quanto mais intimidade com o noivo vai trazendo coisas novas para nós. Vai nos colocando diante
da presença dele. Ele não quer ser Deus de meio período na sua vida. Ele não quer ser Deus que é um consultor para você. Ele quer ser Senhor da sua vida. Quando você faz Deus, quando você usa Jesus como um consultor, você só procura Jesus quando você precisa resolver alguma coisa. Misericórdia. Sabe por quê? Líderes que têm problema. Aí quando tem um problema na célula, ele vai lá e fala: Deus, me ajuda aí, tá? Vou lá falar com ela. Vou lá resolver esse problema. O que eu falo? Ele não tem intimidade com Deus. Ele procura Deus na hora que ele precisa. Senhor, eu estou indo lá fazer a prova. O Senhor sabe que esse concurso é tudo para mim. O Senhor viu que eu estudei muito, que eu parei tudo. Eu não fui mais na igreja. Eu não fui mais na célula. Eu abri mão de andar com os meus amigos. Por causa desse concurso, o Senhor me abençoa. Essas são muitas das orações egoístas que saem da nossa boca. Senhor, por favor, me abençoa para eu ganhar mais. Eu estou com muitas contas, eu preciso ganhar mais. E aí quando você ganha mais, o dízimo ficou maior. Senhor, está difícil de dar o dízimo. Eu esqueci que o dízimo cresce conforme eu ganho mais. Está ficando muito alto. Eu vou começar a te dar 5%, Senhor. Falta de intimidade. Acende a luzinha aí, ó. Falta de intimidade. Jesus tem sido o que na sua vida? Senhor, 100% da sua vida? Ou ele tem sido consultor nas suas decisões? Ele não quer ser um consultor, ele quer ser Senhor da sua vida. Ele precisa ser Senhor da sua vida. 3. Sirva a Deus com todo o seu viver, com tudo que você tem. Não deixe para buscar a Deus amanhã, depois de amanhã. Ou então, como eu já ouvi, quando eu me aposentar. Um missionário Leno que está lá na Espanha, esses dias estavam falando comigo, e ele disse: André, ore pela Espanha, precisamos de um avivamento nos jovens. As igrejas na Espanha são só idosos, porque a cultura aqui é assim, só vai para a igreja depois que você se aposenta, e literalmente você não tem nada para fazer. E aí os jovens estão se perdendo. Ore pela juventude da Espanha. E quando eu fui orar, sabe, eu fiquei pensando: Senhor, não é só da Espanha não, do Brasil também. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos servir o Senhor com todo o nosso ser. E lá em Marcos 12, 30, 31, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ele estava dizendo ali, Jesus estava explicando que esse era o primeiro mandamento acima de todas as coisas. E ele diz: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Num dos meus TSDs, 3 horas da manhã, buscando mesmo a Deus, e tem sido assim muito gostoso. Deus me deu essa palavra. E eu já não conseguia mais nem orar em favor de nada. Eu só falava: Senhor, eu preciso te amar intensamente. O que é amar? Com todo o coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. O Senhor quer você agora. Ele quer que você entregue tudo agora, como você está. E quando a gente começa a chegar diante do noivo: Jesus, eu quero te amar. Eu quero entender o que é esse amor. Sabe o que começa a acontecer? Aquela pessoa que a gente não consegue perdoar, a gente começa a ver de forma diferente. Aquele pecado que eu não consigo vencer e eu não consigo confessar para ninguém para que eu seja curado ou tratado, Deus começa a trazer necessidade de você falar, de você querer se expor, de você querer ser curado, transformado. É diante da presença do noivo que você começa a amar de forma incondicional aqueles que te perseguem.
É diante da presença do noivo que você vê que tudo nesse mundo é passageiro, tudo, e nós não somos desse mundo. E aí você começa a falar: Senhor, eu tenho corrido mais atrás da minha casa própria, eu tenho corrido mais atrás de ser um excelente profissional e ganhar muito bem. Eu tenho corrido atrás de achar uma pessoa que supra as minhas necessidades. Eu tenho corrido atrás do quê? Do vento. Porque ninguém sabe do dia de amanhã. Mas enquanto você tem fôlego, enquanto você tem vida, busque fazer a vontade de Deus. Descubra o que Ele tem para você, o que Ele quer de você. Fala: Senhor, quero, Senhor, dono do meu tempo, dono da minha vida. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E o que Deus tem para você? Você já perguntou para Ele? Você já entrou diante da presença de Deus falando: eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar o que o Senhor deseja de mim. Mas não quero que nenhum dia da minha vida seja perdido. Não quero mais que nenhuma fala seja contra o Senhor, envergonhe o Senhor, machuque o Senhor. E sabe o que acontece? Quanto mais intimidade você tem com o Pai, quanto mais intimidade você tem com o Pai, você não vive mais para você. Você não vive mais para você. Você começa a ver que tem muita gente do seu lado precisando de Cristo. Você começa a ver que tem muita gente do seu lado indo para o inferno. Tem muita gente do seu lado precisando de uma palavra de consolo, de amor. Aí a gente começa a tirar do nosso vocabulário aqueles jargões do mundo, que é o namoro do mundo, onde a noiva tem sido adúltera diante do noivo, quando ela começa a dizer: que é isso? Cada um com seus problemas. Já tem um problema demais ainda para cuidar dos outros. Não dá, não. Eu não consigo mais lidar com essa pessoa. Olha, eu prefiro que Deus abençoe ela e me abençoe de outro lado. Quando você vê alguém precisando que você fale de Jesus, aí você fala assim: vou ver se eu dou o nome dela para alguém lá na igreja chamar ela para ir numa célula. A gente vai perdendo o amor pelas pessoas. A gente vai perdendo o amor pelos perdidos. Aí a noiva de Cristo, que foi resgatada, que foi comprada com alto preço, com o sangue de Jesus, que não vive mais para si, começa a perder o valor principal de que agora eu pertenço a Cristo. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu vá e que eu anuncie Cristo por todas as nações. É que eu cuide daqueles que estão perto de mim. É que eu queira ver a minha família salva. É que eu quero ver as pessoas ao meu redor conhecendo a Cristo. É porque eu quero ver aquele amigo que é drogado ser liberto das drogas. Aquele que tem o vício com a bebida ser liberto da pornografia, da sexualidade doentia, da falta de amor, da inimizade. E o noivo tem falado: noiva, eu te quero 100%, eu te quero fiel, eu te quero entregue. O noivo tem ansiado para que a igreja dele esteja presente diante dele. Essa semana, nós tivemos a semana toda visitando células, falando com líderes, recebendo líderes na nossa casa. E foi uma semana que realmente assim a gente não conseguiu parar um segundo. E hoje eu estava falando para o Luiz: amor, foi a melhor semana que Deus já nos deu, não foi? E ele falou: foi, amor. Eu falei: a Ana e o José foram em tudo com a gente chegava mais tarde, mas nós fomos impactados com o que Deus tem feito na vida de algumas pessoas.
Nós ouvimos testemunho de líderes que estão vivenciando o poder de Deus, a intimidade da oração, e que eles estão sendo tão transformados que aquilo trouxe uma alegria imensa para o nosso coração. E nós fomos na quinta-feira, num GE que virou uma célula. Foi uma bênção. Olha só, a Elaine Katsui e o Elton. A Elaine é a nossa missionária lá em Jaraguari, mas ela está aqui com a gente há algum tempo, porque ela tem cuidado da sua saúde. E quando ela chegou, ela foi recebida pela célula que adotava ela. Olha só que lindo. Cadê a célula? Está aí a célula que adotava a Elaine? Olha lá, ó, tem ali os líderes, algumas pessoas. E ela chegou e a célula foi lá e acolheu ela. Nossa missionária, que a gente tem orado, tem pago um preço por ela, e agora ela precisa de nós. E aí a Elaine, um dia chegou em mim e falou assim, aquela célula me amou. Eu estava mal, muito mal, passando por muita dificuldade. Eles me levavam no cinema. Eles me levavam para sair. Eles estavam o tempo inteiro cuidando de mim. E eu fui sendo restaurada, eu fui sentindo amor. E a Elaine lá naquela célula foi vivenciando isso, imagina, mas com toda uma bagagem que ela tem de missionária, de cuidado com muitas pessoas. E ali na célula ela foi crescendo, né? Deus mandou o esposo dela, o Docinho, junto dela, para eles juntos começarem a fazer o que Deus queria deles aqui. Então eles começaram e se tornaram líderes de célula, multiplicaram e saíram como líderes. Eles cuidando das pessoas, ajudando as pessoas, eles vão vendo algumas pessoas que eles falam por telefone, e essas pessoas não tinham condições de ir até a célula dela, porque era distante ou tinha alguma dificuldade. Aí sabe o que os doidões por Jesus fizeram? Eles falaram assim, não, tudo bem, então a gente vai até aí falar com vocês, conhecer vocês. E aí eles começaram a ir nesse lugar, nessa casa, e ali naquela casa começou a chegar gente, e ali foi se tornando uma célula, aquele GE se tornando uma célula. Aí eles começaram a fazer isso em outro lugar com outra pessoa, e aí foi chegando gente, e eles estão com outro GE ali. E nessa quinta-feira, um GE virou célula, e nós tivemos o privilégio de chegar lá. E quando nós estávamos lá, eu vou chamar a Elaine aqui, o Elton, podem vir aqui. Ó, que bênção, glória a Deus pela vida desse homem e mulher de Deus. Eles estão morrendo de vergonha. Não precisa. E quando a gente chegou lá naquela célula, olha só que coisa linda. A gente começou ali a conversar, a olhar para cada um e nós fomos ouvir cada um. Os donos da casa, olha só. O João Cláudio, ele falou assim, gente, olha, aqui é a minha casa, eu estou recebendo a célula vai ser aqui. Como que você foi para a igreja? Aí ele falou assim, em dezembro, eu fui sozinho. Eu parei o carro lá na frente da igreja e entrei. E ali Deus começou a falar comigo. A minha esposa e a minha filha estavam viajando, então eu esperei elas voltarem e trouxe elas para cá também. Então, desde dezembro, a gente está indo na igreja. Aí a gente preencheu a folhinha, né? Entregamos nossa vida para Jesus, entregamos a folhinha lá. E a Elaine entrou em contato com eles. Ah, tá. Vocês já foram batizados? Não, estamos fazendo aula de batismo. Mas a minha alegria é quinta-feira. Minha alegria é quinta-feira, porque quinta-feira é a célula na minha casa. Vida. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente descobre que a nossa alegria só existe nele. Só nele. O João Cláudio e a Elaine estão aí, né? Olha lá, ó. Glória a Deus. Casal abençoado, com a filhinha ali, ó. Nós vamos ver os dois batizando ali, ó, para a glória de Deus.
Gente, que bênção isso. Pode sentar, queridos, obrigada. E aí tinha as outras pessoas da célula. O Antônio e a Débora estão aí? Então, cadê o Antônio e a Débora? Ah lá, ó, tá ali. Olha, gente, olha só o Antônio e a Débora. Eles chegaram do Rio de Janeiro. A Elaine fez uma ligação e ela falou assim: nós ainda não tínhamos ido em igreja nenhuma. Chegamos há pouco tempo do Rio. Mas ela foi tão doce, mas tão carinhosa pelo telefone, né, Débora? Assim que você falou, não foi? Que eu falei, eu tenho que ir. E, gente, eu estou feliz de estar aqui bem no dia que a célula está nascendo. E o Antônio já abriu a Bíblia e já deu uma palavra de Deus para os líderes. Gente, coisa linda. O que é mais valioso para você? E aí a Elaine está assim, ela está vivendo esse momento, ela e o Elton, e eles estão assim queimando o coração por vidas. Quer ver? Eu vou deixar ela falar. Gente, ela falou que missionária fala muito, então eu vou segurar o microfone. Mas ela vai falar como está o coração dela por pessoas e pela célula. Amém. Já era. Ai, apaixonado é pouco para descrever, pastora. Assim, eu creio que eu já era apaixonada por vidas, mas essa experiência com as células, assim, não só renovou, mas fez nascer uma parte nova que eu não conhecia. E assim tem sido assim, uma experiência gratificante. Quando a senhora disse que eu vim doente, então durante um bom tempo eu passava dizendo assim: Deus, por que o Senhor não me cura? Me cura, me restaura. E algumas vezes eu cheguei a falar para a Yara, eu acho que não vai dar certo, Yara. Eu não vou assumir uma célula. Eu vim do campo para me tratar, não tenho condições. E ela falava, vamos orar. E orando. E aí o meu amado falou assim, não, nós não aprendemos até agora que a célula não é nossa, que a célula é de Deus. Eu falei, a gente aprendeu, amor. Mas é que a gente vai ter muito trabalho. Ele falou assim, mas a gente não entendeu que o trabalho é de Deus? Eu falei, amor, é isso mesmo. E aí, graças a Deus, a gente experimentou. E no início desse ano, Deus tocou muito o nosso coração. Porque nós estávamos passando por uma época assim, nós nos casamos em janeiro. E em fevereiro, eu tive uma piora na saúde. E isso abateu muito a minha alma. E aí o Elton falou assim, não, vamos orar mais, a gente está orando pouco. E vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum. E aí a gente começou a orar mais. E Deus colocou o desejo no nosso coração do GE. A gente tinha lido sobre o GE, tinha visto alguns testemunhos. E aí eu falei assim, mas como que nós vamos fazer isso? E nós começamos a orar e Deus foi assim, preparando a casa, o lugar, as pessoas. E as coisas foram acontecendo de uma maneira assim, extraordinária. Houve dias assim que eu estava muito ruim, que eu falava, meu Deus, eu não consigo levantar da cama. E aí, dando a hora de ir, o Elton falava assim, amor, vai lá, toma banho, se arruma que nós vamos pegar o ônibus para a gente ir. E a gente mora ali perto da Universidade Federal, e o GE é na casa do João, é lá na Vila Nácer. Então, a gente tem que pegar alguns ônibus para chegar lá. E aí eu falei assim, aí eu levantava da cama e falava, Senhor. E aí, quando eu via assim, aquela força vir renovando, quando eu pensava no rostinho do João, no rostinho da Elaine, nas pessoas que iam, como isso estava sendo gratificante. E, realmente, tanto o IGS, a experiência tanto do grupo menor que a gente tem também, com os amigos lá do Noroeste, mas a célula no domingo tem sido assim a renovação das forças. Cada dia que a gente pode cuidar, orar, amar, tem sido assim extraordinário. Ele falou assim, não vou falar porque eu estou aprendendo com ela. Imagina, ele que coloca ela lá e impulsiona. Gente, que coisa linda. Gente, vocês ouviram? A gente pega alguns ônibus para chegar até lá. Mas quando a gente lembra do rostinho de cada um, isso nos levanta. Ela tem passado por muito problema de saúde, é que ela não falou.
Mas tem dias que com a medicação a Elaine fica prostrada. Mas ela fica em oração para que até o dia da célula ela esteja melhor. Ela e o Elton. E às vezes o Elton que se vira, que vai. No dia que ela não está bem, o Elton está no Tadel. Mas sabe o que é isso? Colocar 100% de Deus no controle de tudo. Eles têm vivido grandes milagres em Deus. Mas isso é a vontade de amar a Deus sobre todas as coisas. Querer mais de Deus, se envolver com Deus. Quando a gente escuta essas pessoas falando assim com intimidade, não tem coisa melhor. Eu escutei de um líder que a gente falou também essa semana e ele disse assim: às vezes eu estou abatido, chateado, mas quando eu chego para o discipulado, com o meu discípulo, ele vai falando e vai me renovando, vai me enchendo, vai me alegrando, porque eu vejo que quantas coisas ele passa de dificuldade, mas ele está firme com Deus. E aquilo me alegra. E eu vejo que eu preciso mais de Deus. Agora a gente precisa parar de reclamar que não tem tempo para nada. A gente precisa parar de reclamar que o nosso tempo está esgotado e que não dá para mais fazer nada para o Senhor. Porque se um dia Jesus tiver que virar para você e dizer: eu não tenho tempo para você, eu não tenho escutado a sua oração. Noiva, infiel e adúltera. Mas Jesus não está querendo isso. Ele está dizendo para a noiva: eu quero 100%. Eu quero tomar 100% da sua vida. Eu quero entrega total. Eu quero fidelidade, eu quero obediência, eu quero suprir as suas necessidades. Mas quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai querer desse relacionamento íntimo. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. O Senhor está te chamando aqui. Jesus está falando: você é minha noiva. Eu quero que você me ame de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente chegar mais perto dele e deixar que ele controle a sua vida. O que você precisa entregar para o Senhor? Eu vou chamar os meninos da banda para cá. O que você precisa entregar para o Senhor? O que o Senhor está te pedindo? No seu tempo, no seu dinheiro, nas suas decisões, o que você tem colocado diante de Deus? Eu queria que você pudesse, onde você está, abaixar sua cabeça e conversar com o Senhor. O que tem tomado o lugar dele? Em que área, às vezes, você tem namorado com o mundo, desejado as coisas desse mundo, vivendo as coisas desse mundo que é tão passageira? E quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos do Senhor, a gente vê que nada desse mundo pode comprar a vida. Nada. Então ore. Se está faltando paixão pelas pessoas, intimidade, se está difícil de decidir ou de buscar alguma coisa, fale com o Senhor agora. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Saia do centro. Saia do centro. Pare de reclamar, pare de murmurar. Comece a pedir ao Senhor para que Ele seja o primeiro no seu acordar. A primeira voz a ouvir logo pela manhã. Para que Ele comece a renovar a sua esperança, o seu dia. É a sua família que está no primeiro lugar. É os seus estudos. É a sua vontade de ser algo. Ore ao Senhor. Agora é o seu tempo com Ele. Não deixa que nada roube isso.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Torna o centro de todas as coisas. Mas cada um de nós não vamos querer menos de nós mesmos e mais de Deus. Queira viver a vontade de Deus. Queira buscar ao Senhor intimamente. Queira mais e mais da presença dEle. Tenha saudade do Espírito Santo. Se encontre e se relacione com Ele. Pode ficar em pé. E eu queria que, enquanto a gente vai cantar mais uma vez uma última música, mas eu quero que você busque mesmo isso. E durante essa semana você vença muitas coisas para se encontrar com Deus, amém? Que você fala: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero ser fiel, eu quero ouvir a sua voz, te quero dono dos meus planos, do meu tempo, dos meus sonhos. Eu quero isso. E quanto mais você desejar isso, mais você vai ser transformado na presença de Deus, amém? A gente vai poder louvar mais uma vez, mas estende a sua mão. Que a graça do Senhor, que o amor, que as consolações do Senhor, que as misericórdias do Senhor, que a doce graça de Jesus seja de forma abundante sobre a sua vida, sobre o seu pensar, sobre o seu falar, sobre o seu agir. Que o Espírito Santo te tome de uma forma poderosa, onde você seja atraído
que você seja, Deus, intimamente atraído pela presença de Jesus, e que lá na presença de Jesus você seja curado, você seja transformado, você seja cheio do Espírito, você possa ser apaixonado por pessoas, você possa ir mais fundo no Senhor, você possa ser perdoado, onde ali você vai amar de forma incondicional. Coloque Senhor como dono do seu tempo, como dono das suas finanças, das suas decisões, dos seus sonhos, e deixa Jesus levar você para onde Ele deseja. Os planos do Senhor para a sua vida não podem ser frustrados. Aquilo que Deus escreveu para você, Ele quer que se cumpra nos seus dias. Você é uma mulher, um homem de Deus, que tem um propósito, que vai fazer a diferença nessa nação. Ele te escolheu, Ele precisa de você. Não desista, não pare, não namore com o mundo, mas vá para a intimidade com o Espírito Santo. Ele quer isso de você. Que Deus te abençoe e te guarde. Adore ao Senhor antes de sair com toda a sua força.